Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento de hoje nos remete a pensar no nosso relacionamento com Deus, já que ainda estamos nesse mês vocacional. Como chegar até Deus? Como ir ao seu encontro? Como fazer a sua vontade? A Virgem Maria, celebramos há poucos dias atrás a Assunção de Nossa Senhora, e ela subiu aos céus em corpo e alma, gloriosa. Para a glória de Deus, para a glória dos homens, a Virgem Maria foi elevada aos céus, porque aqui na terra conformou a sua vida à vontade divina. Conformar a nossa vida à vontade divina é um trabalho árduo e difícil. E por isso precisamos sempre da graça de Deus. É somente a graça de Deus que nos transforma. Por mais esforço que façamos na nossa vida por sermos melhores, o nosso esforço seria em vão se não contássemos com a graça de Deus. É a graça de Deus que nos transforma, e essa graça vai nos transformando a cada dia. Por isso, nós entendemos que precisamos fazer tudo para a maior glória de Deus. Assim pensavam muitos santos, assim pensava Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus. E assim precisamos retificar, portanto, as intenções. Como podemos chegar até Deus? Porque Deus nos espera, porque Deus nos criou, Deus nos dá a graça e queremos chegar até Deus. Mas para chegar até Deus, temos que nos deixar conduzir. E é Ele que vai nos conduzindo, pouco a pouco. À medida em que nós vamos descobrindo o amor de Deus, à medida em que nós vamos crescendo numa vida de oração, vamos conhecendo a vontade divina. São José Maria Escrivá dizia que precisamos, num primeiro passo para chegar até Deus, ter uma santa intransigência, uma santa coação e uma santa desvergonha. Por que ele dizia isso? Ele dizia assim, no livro Caminho 395, ele dizia assim: aquele homem de Deus, curtido na luta, argumentava assim, que não transijo, quer dizer, não aceitava coisa errada, não aceitava transitar por coisas que sejam erradas. Pois claro, porque estou persuadido da verdade do meu ideal. Pelo contrário, você é muito transigente. E o que significa isso? São José Maria Escrivá queria dizer isso, né? Parece-lhe que 2 e 2 são 3,5? Não. Nem por amizade ceder a tão pouca coisa. Por isso ser intransigentes. A santa intransigência é não ceder àquilo que é errado. Ideologia de gênero, tantas outras misérias que existem nessa vida, né? Ceder a uma pequena mentira, ceder a um pequeno gosto nosso, que seria um egoísmo, ou uma vaidade, um orgulho. Ser intransigente. Para chegar até Deus, temos que trilhar um caminho reto até Ele. Por isso temos que ser intransigentes, não aceitar o que é errado, não concordar com aquilo que está mal feito, né? Nem por amizade ceder a tão pouca coisa. Na coação, somos obrigados, é verdade. Quando somos coagidos, perdemos a liberdade. Mas o que seria a santa coação? Deixar-se conduzir pela verdade que é maior do que nós. Por isso, uma santa coação, aceitar a vontade de Deus, porque Deus nos conduz à vida eterna. Se fez a Nossa Senhora subir em corpo e alma aos céus, Nosso Senhor quer também para nós os céus. Por isso morreu por nós numa cruz. Mas Ele não nos obriga ninguém a chegar até Ele. A coação é quando somos obrigados. Então ninguém está obrigado a fazer nada. Mas o exemplo de Jesus, o exemplo dos santos e da Virgem Maria vão nos conduzindo a admirar tal postura
que somos quase que santamente coagidos a ter a mesma vida, para termos um dia a mesma glória. E assim somos chamados a essa luta por chegar até Deus. Como podemos chegar até Deus? Aceitando a sua vontade. E com relação à santa desvergonha, né? Não ter vergonha da nossa condição de cristãos. É verdade que nem todo mundo gosta dos cristãos e menos ainda dos católicos. Então, essa desvergonha, fazer o que tenho que fazer, uma santa desvergonha, uma santa coação e uma santa intransigência, não ceder às coisas erradas. No mesmo livro, Caminho, 388, ele vai dizer que São José Maria Escrivá queria ensinar a todos os membros da obra uma coisa. Uma coisa é a santa desvergonha, outra coisa o despudor laico, ou seja, deixar-se conduzir pelas coisas erradas, a forma mal de se vestir, a forma, uma desvergonha má, que seria um despudor laico. Ele vai dizer, a santa desvergonha é uma característica de uma vida de infância. A criança não tem vergonha se ela está com a fralda suja. Está com a fralda suja. Ela não tem vergonha se ela está com o nariz sujo. Até a cena mais divertida, né? Quando a criança está com o nariz sujo né, lambe, né? Deve ser salgadinho, né? Ou docinho, porque para fazer isso, né? Então, o que a criança faz é uma santa desvergonha. Ela não tem, se está descabelada, se está com a roupa suja, se está de algum jeito, ela não tem vergonha. Essa é a santa desvergonha. Se portar como verdadeira criança. E São José Maria Escrivá fala, desvergonha é uma característica de uma vida de infância. A criança nada preocupa. Qual preocupação a criança tem? Só se ela vai comer. Mais nada. Se ela está comendo, está ótimo. Mas se ela não tiver, ela chora, né? As suas misérias, as suas naturais misérias, põem-se em evidência com simplicidade, ainda que toda a gente esteja a vê-la. A criança não está preocupada com isso. Então essa é a santa desvergonha. Não estar preocupado com o que os outros vão pensar. Ah, porque tem muito filho. Ah, porque anda de saia. Ah, porque não passa muito batom. Ah, porque não faz isso. Ah, porque não faz aquilo. Não ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Essa é uma santa desvergonha. Eu acabei no outro dia desses. Quem que foi que me falou? Padre, outro dia eu saí para trabalhar. Todo mundo me olhando assim. Eu olhei assim disfarçadamente para ver se não estava nada errado. Se tinha sapato errado, sapato meia errada, alguma coisa ali, não estava nada, zíper aberto, blusa fechada, estava tudo normal. Aí quando eu passei na frente do espelho, na frente da janela do metrô que estava escuro, padre, eu não tinha penteado o cabelo. Então o cabelo estava assim, uma moita, né? Então eu falei assim, aí entrei no banheiro, dei uma esticada assim no cabelo e pronto. Então, mas é isso, depois que ela percebeu, aí sim sentiu vergonha, mas antes não estava nem preocupada. Né? E todos olhando de forma estranha para ela, né? E isso tudo para mostrar, né, exatamente essa desvergonha aplicada à vida sobrenatural traz o seguinte raciocínio, dizia São José Maria Escrivá: o louvor é aquilo que nós buscamos para a maior glória de Deus, e o menosprezo é o que vão fazer. Se nos desprezarem, se nos elogiarem, pouco importa, e se nos menosprezarem, pouco importa também. É verdade que lá no fundinho tem a vaidade, gostaríamos de todos ser reconhecidos. Talvez a vaidade e o orgulho, mas é verdade que quando temos essa desvergonha, se nos menosprezam, olha, é menos uma pessoa para me dar atenção. Se nos elogiam, é mais uma pessoa que tem que ter preocupação. Então, admiração ou escárnio. Quantas vezes Jesus foi admirado nos seus milagres e depois foi escarnecido pelos mesmos milagres, foi desprezado. Fazemos uma coisa boa e somos admirados. Fazemos a mesma coisa e somos escarnecidos. Fazemos uma comida boa, todo mundo elogia. Aí um dia que vai alguém na sua casa faz uma comida boa. Aí a outra faz pouco caso, porque está com ciúme da sua comida, então faz pouco caso dela. A comida é a mesma, uma foi elogiada e por outra foi escarnecida. Isso acontece, sim, uma desvergonha. Não se preocupar com o que pensam, mas fazer as coisas que devemos fazer. Honra ou desonra, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, formosura ou fealdade. Isso tudo acontece na nossa vida. Vai acontecendo pouco a pouco. E é por isso que temos que estar prontos para tudo. São José Maria Escrivá tinha isso. Para chegarmos até Deus,
temos que nos despojar da nossa vontade. Por isso ele fala da santa intransigência, não ceder ao errado. Uma santa coação, buscar o que é certo e amar a Deus. E uma santa desvergonha, não se preocupar com o que os outros pensam. Bem ou mal, pouco importa. Importa é se estamos de acordo com a vontade divina. Somos boas esposas, boas mães, boas filhas, ótimo. É isso que Deus queria. E é isso que os pais, os maridos e os filhos esperam. Agora é fácil? Claro que não. Por isso, São José Maria, no mesmo livro Caminho 471, ele dizia assim: nos empreendimentos de apostolado, está bem e é um dever que consideres os teus meios terrenos. 2 mais 2 igual a 4. É verdade que temos que contar com as coisas deste mundo. Ensinamos uma pessoa, ajudamos outra, ensinamos a rezar um terço, conduzimos as pessoas a amar mais a Deus, ensinamos um catecismo, fazemos alguma coisa. É verdade que contamos com meios terrenos, 2 mais 2 igual a 4. Mas não te esqueças nunca de que tens de contar felizmente com outra parcela. Deus mais 2 é igual ao mesmo 4, só que com uma perfeição de Deus. Então, quando colocamos Deus nas coisas, o nosso trabalho vai ser o mesmo. E como podemos chegar até Deus? Colocando Ele já no nosso caminho. Vocês já viram uma estrada, quando a gente vai para algum lugar e pegamos um carro? O celular mostra quantos quilômetros tem, quantas horas vamos levar e mostra o caminho mais rápido. Isso já é uma coisa boa. Só que aí quando você pega a estrada, está dizendo assim, quebra-mola, curva à direita, acentuada, curva sinuosa à esquerda, depressão na pista. Então tem um monte de sinais. Esses sinais são para que a gente não se perca. São para que a gente faça o caminho até o fim sem ter problemas. Então eles vão nos indicando esses caminhos. E são esses mesmos sinais que também nos levam a chegar até Deus. Quais são os sinais? Sacramentos, Nossa Senhora, a oração pessoal, um trechinho do Evangelho, a meditação que podemos fazer todos os dias, alguma oração pessoal e devoção, algum tema que levamos para a oração naquele período em que estamos mais tristes ou mais alegres, mais esperançosos ou mais desgostosos dessa vida. Então são temas que vamos levando para a oração. E são essas placas, esses sinais que vão nos levando até Deus, para chegar até o fim do nosso percurso, até o destino final. Devemos seguir esse caminho e seguir uma ordem. E assim também a vida espiritual. Para chegarmos até Deus existe uma ordem, a disposição da própria vontade, e por isso fazemos oração. E a oração, o exercício de colocar o coração e os sentimentos e o afeto em Deus. Isso para as mulheres é mais fácil, para os homens custa mais. Mas para as mulheres, colocar o afeto é maior e é melhor. Mas é verdade que também tem uma outra dificuldade para as mulheres. Às vezes elas são mais concretas, naquilo que veem, naquilo que fazem. Os homens são mais abstratos, então às vezes conseguem rezar mais por causa da abstração, mas as mulheres conseguem colocar o maior afeto por causa da fidelidade e do amor. Então são detalhes que temos que nos conhecer, e ao nos conhecermos vamos chegando mais perto de Deus. E aí São José Maria Escrivá continua no ponto seguinte, 472 de Caminho: serve ao teu Deus com retidão, sê-lhe fiel. Serve a teu Deus com retidão e seja-lhe fiel. E não te preocupes com mais nada, porque é uma grande verdade. Se procuras o reino de Deus e a sua justiça, Ele te dará o resto. O material, os meios e tudo por acréscimo, e tudo mais vos será acrescentado. Se buscamos a Deus de verdade, as coisas vão sendo nos acrescentadas, pouco a pouco. E vamos descobrindo o caminho de Deus. Servir a Deus com retidão. Retidão de intenção. Qual é a nossa intenção para chegarmos até Deus? Sermos fiéis na oração. Tentar não murmurar diante de uma dificuldade. Aceitar e oferecer um sacrifício que se apresenta como uma cruz muito grande. São esses os sinais que Deus vai nos mostrando pouco a pouco.
E assim, no caminho 488, ele vai dizer: ânimo, tu podes, vês o que fez a graça de Deus com aquele Pedro, dorminhoco, negador e covarde. O que fez a graça de Deus em São Pedro, um homem dorminhoco, negador e covarde? A graça de Deus transformou esse homem. Por isso não devemos desanimar. Às vezes desanimamos um pouco, parece que a nossa oração não tem frutos, parece que a gente não cresce, parece que não mudou nada. Só de tomar consciência de que já melhoramos perto do que éramos, já está muito melhor. Mas é ainda longe de ficar bom. Deu talvez os primeiros quilômetros dessa estrada, mas ainda falta muito para chegar? Sim, falta muito para chegar. Como chegaremos a esse destino que é Deus? São Paulo é a mesma coisa, com aquele Paulo perseguidor, né? Ao mesmo tempo odiado e perspicaz nas maldades que fazia. Como que a graça de Deus mudou esses dois homens? São os dois homens que mais se falam de defeitos no Evangelho, aliás, e nas cartas, né? Nos Atos dos Apóstolos. Onde mais tem defeitos, São Pedro nos Evangelhos e São Paulo nos Atos dos Apóstolos. Homens cheios de defeitos e que no final das contas serviram a Deus. É engraçado, né? Que no Evangelho não fala muito dos defeitos das mulheres, né? Quase não fala. Então, a samaritana, tadinha, é uma mulher que tinha muitos maridos, mas foi enganada por todos, coitadinha, mais ou menos. Não vamos também tirar a culpa da coitada, né? Então, mas é verdade que não mostra tanto o defeito das mulheres. Então quer dizer que as mulheres são perfeitas? Deveriam. Mas o que falta para ser perfeito? O que nos falta? Para aquele jovem rico, Jesus vai dizer: vai, vende tudo, entrega aos pobres, vem e me segue. E acho que para as mulheres não tem outra forma melhor de seguir a Deus do que dar a própria vida. E como se dá a própria vida? É no empenho com que se faz todas as coisas. Se tem uma coisa que as mulheres têm uma facilidade muito grande é pôr o coração nas coisas. Mas é verdade também que põe o coração nas coisas que não devia. Por isso tem que cortar. Pôr o coração no que é certo, ser intransigente. Por isso São José Maria Escrivá fala da intransigência. Aquilo que está um pouquinho errado, não. Está errado, está errado, está errado. Não aceitar. Ser intransigente. É o que é certo. Ah, mas vamos ficar insuportáveis aos olhos dos outros. Vamos. Foi por isso que Jesus foi morto. Foi intransigente. Fazer somente a vontade do Pai, mas nenhuma. Por isso foi morto. Assim, também nós, ter ânimo. Porque se São Pedro, cheio de defeitos, e São Paulo, cheio de defeitos, foram melhores, foi por causa da graça. Portanto, sem instrumento também, seja de ouro ou de aço, de platina ou de ferro, grande ou pequeno, delicado ou tosco, todos são úteis. Cada um tem a sua missão própria. Como no mundo material, quem se atreverá de dizer que é menos útil o serrote do carpinteiro do que as pinças do cirurgião? Todos os instrumentos são importantes. Então todo mundo é importante para Deus. Porque a tua ação vai ser naquela família e naquele trabalho. A ação da outra vai ser naquela família e naquele trabalho. A graça de Deus vai chegar numa família e naquele trabalho, na outra família e no outro trabalho, numa outra família e em um outro trabalho. Somos todos instrumentos da graça de Deus, aonde Deus nos colocou. E ali, crescendo, vamos dar bons frutos. E é isso que Nosso Senhor quer, que ninguém desanime. Ânimo. Sem desanimar, olhando para Deus, continuar o caminho, até chegarmos a Ele. Quando chegaremos a Deus? Quando cumprirmos todo o trajeto, obedecendo todos os sinais daquela rodovia, daquela estrada que nos leva ao termo ao qual desejamos. Se o nosso desejo é Deus, quais são os sinais? São muitos os sinais. Agora é uma curva perigosa à esquerda. Agora é uma curva sinuosa à direita. Temos que frear um pouquinho, talvez a nossa língua, talvez o nosso ímpeto. Agora pode acelerar, né? Então, no trabalho, no esforço, né? Não na murmuração. Né? Então, quais são os caminhos e quais são os sinais que vão nos indicando? Agora só pode 60 por hora, agora pode 100, agora pode 120. Então, podemos correr mais, podemos correr menos, aqui mais. Então, quais são os sinais
que Deus vai mostrando na nossa vida e que podemos chegar até Deus. Talvez alguns períodos, numa estrada tão esburacada como é a nossa vida, andar bem devagarinho. E se correr muito, estoura o pneu. A gente está falando aqui de estrada, de carro, ou está falando da vida espiritual? É, os dois. Pronto. O que acontece é isso. A nossa vida, às vezes, parece que não anda muito, porque a estrada está muito ruim. Às vezes, teve um acidente na nossa vida e está tudo travado. Podemos fazer a analogia de um monte de coisas. Eu já vi até analogia espiritual de futebol, mas hoje estamos falando de estrada. Mas tudo isso serve para entendermos que na nossa vida todos somos chamados a chegar até Deus. E o que nos impede de chegar a Deus são as mentiras, os pecados e a falta de ânimo. Somos bons instrumentos, ainda que cada um da sua maneira. Mas todos podemos chegar até Deus. Por isso, São José Maria Escrivá vai dizer, né? Todos são úteis, cada um, né? Cada um tem a sua missão própria. A força do amor põe ordem nas coisas. É a vontade divina de chegarmos até Deus que põe ordem nas coisas, porque vamos pegando o melhor caminho. Qual é o melhor caminho para chegar até Deus? Se o Waze mostra o melhor caminho mais rápido e o melhor com menos trânsito, com menos problemas, também temos na vida espiritual, talvez um Waze que mostra o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? É rezando. Reza essa oração aqui, que te conduz a esse caminho. Depois você pega outra rua ali e tal, que é o terço. Depois mais uma outra, que é, na verdade, a paciência. Agora freia o carro, que é preciso perdoar. Assim deve ser a nossa vida. Tem um trajeto. Às vezes podemos fazer muito, às vezes temos que fazer quase nada. Por quê? Porque é o nosso caminho para Deus. A força do amor põe ordem nas coisas. Quantas vezes Deus castigou na Bíblia? Muitas vezes. Por que Ele castigou? Castigou por amor. Este é o segredo para elevar a um plano sobrenatural a pena imposta aos que a merecem. Por que será que a gente passa por algumas dificuldades e alguns problemas? Parece um castigo? Às vezes até parece que Deus nos castiga com algumas situações, mas não. O que é o castigo? Na verdade, o castigo é pôr em ordem a vida. Estava pegando um caminho que ia te levar para o buraco e para o mal. Então Deus tira você daquele caminho e conduz para um outro caminho. E qual é esse novo caminho? Esse novo caminho é exatamente do amor de Deus, que põe ordem nas coisas. Por amor de Deus, a quem se ofende, sirva a pena de expiação. Quantas vezes amamos a Deus e nos sentimos, parece que abandonados, traídos, desprezados e até esquecidos por Deus? É preciso entender que, se nos sentimos ofendidos, sirva isso como pena de expiação. Quantas vezes já negamos Deus? Quantas vezes tivemos preguiça de rezar? Não fomos na missa, nem nos confessamos? Ou pior, comungamos em estado de pecado mortal? Quantas vezes ofendemos a Deus? Às vezes as coisas que nos acontecem são consequências dos nossos atos. Por que o marido é bravo? Porque você brigou com ele. Por que a esposa não cala a boca? Porque o marido aprontou. Se não tivesse aprontado, ela não falava. Então são todos esses detalhes que vão mostrando qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o nosso caminho até Deus. São José Maria Escrivá dizia nesse mesmo, no caminho, número 425, saber que me queres tanto, meu Deus, e eu não enlouqueci deste amor. Por isso, nos aproximar de Deus, saber que Deus nos ama e nos chama até Ele. Por isso temos que nos chegar até Deus por uma vida de oração, chegar mais perto de Deus pela fidelidade da oração, chegar mais perto de Deus pela delicadeza dos nossos atos. E para as mulheres é mais fácil, a delicadeza já é nata, agora é só pôr em prática. Por isso, essas delicadezas de amor, em Forja, número 476, São José Maria Escrivá diz assim: realmente, a cada um de nós, como a Lázaro, foi-nos dito: venha para fora, veni foras. Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal.
E Deus chegou na porta, tira a pedra, todos sentiram o cheiro de podridão, e disse: venha para fora. Ele veio, levantou e veio, ressuscitou, uma nova vida dada por Deus. Ele sai para fora, né? que nos pôs em movimento. É isso que Deus faz também. Estávamos às vezes mortos para a oração, para a vida de piedade, para a caridade, até a falta de perdão. E talvez estejamos mortos e até cheirando mal, apodrecidos com os nossos pecados. E Jesus vai dizer a cada um de nós: venha para fora, para sairmos daquela condição de mortos, para sairmos daquela condição. Que pena dão aqueles que ainda estão mortos e não conhecem o poder da misericórdia de Deus. Renova a tua alegria santa, porque face ao homem que se desintegra sem Cristo. O homem que não busca Cristo, né, vai se desintegrando, vai se apodrecendo. Por isso, né, ter ânimo, levanta e segue Cristo. Né? Se levanta o homem que ressuscitou com Ele, a isso e devemos nos fazer, né? Se levantar com aquele homem que ressuscitou com Cristo. Portanto, os afetos da terra, quando não são concupiscência suja e seca, envolvem normalmente algum egoísmo. Por isso temos que tomar muito cuidado, porque isso pode acontecer conosco. Quantas vezes os afetos das coisas da terra, o fruto dele é o egoísmo, ou alguma coisa ainda muito pior. Por isso que quando colocamos Deus como fim da nossa meta, do nosso caminho, né, o destino final da nossa vida é Deus. E enquanto olhamos para Ele, estamos no caminho e seguindo os sinais que vão nos dizendo: agora devagar, agora rápido, à direita, à esquerda, sobe, desce, anda, para, segue, continua. São esses os sinais. Mas enquanto olhamos para Deus, mas muda o destino da nossa vida, o dinheiro, o trabalho, pronto, aí já nos perdemos, porque os sinais serão outros. E é por isso que temos que tomar cuidado. Enquanto olhamos para Deus, enquanto buscamos chegar até Deus, todo o caminho vai nos levar até Ele. Porque só tem um caminho para chegar até Ele. E agora todos os percalços e as dificuldades do caminho não nos impedem de chegar até Ele. Mas talvez travem um pouco, diminuam o ritmo, nos faça demorar um pouco mais. Mas importa é seguir esse caminho para chegar até Deus. Realmente, todos temos que ir até Deus. Por isso, São José ainda, Maria Escrivá continua, né? Por isso, sem desprezar esses afetos, que são muitas vezes terrenos, né, que podem ser às vezes muito santos e às vezes não. Então, para que sejam mais santos, retifica sempre a tua intenção. Qual é a intenção das nossas obras? Por que fazemos as coisas? Por que trabalhamos? Por causa do dinheiro? Também, mas por causa do bem da família? Ótimo. Para manter um dia a família bem? Sim, aí tem um outro sentido. E por que a família bem? Por causa do amor que a gente sente por eles, por causa do amor que sente por Deus. Então tudo vai retificando a intenção com o que fazemos. É como se tomasse um novo rumo, um novo caminho desse mesmo caminho que temos que seguir a Cristo. Né? Recapitular de novo esse caminho. Né? Quantas vezes a gente pega um caminho errado e o aplicativo lá mostra, olha, recalculando o caminho, né? Então por quê? Porque o caminho lá, o outro está ruim, hein? É melhor sair daquele caminho. Então ele começa a recalcular um novo caminho. E às vezes parece ser até um pouco mais longe. Ai meu Deus, eu vou ter que voltar para trás. Quando eu tenho que ir para Santos uma vez por mês, que eu tenho que atender as confissões lá, não bastasse aqui, eu tenho que atender a confissão lá. Mas uma vez por mês eu estou voltando assim, rezando para não ter trânsito na Imigrantes, para subir tranquilo e chegar, né? Vai ser a subida rápida para o céu. Aí mostra assim o caminho, tá indo, aí depois assim, manda pela Anchieta, tá? Meu Deus, agora é pela Anchieta. Aí quando você chega na Anchieta, manda pelo Rodanel. Meu Deus, eu vou sair lá em Diadema. Ai meu Deus, vai demorar mais tempo agora, dá uma volta tremenda, né? Sim, às vezes dá 50 quilômetros a mais e chegou
10 minutos depois. Bom, se for para ir rápido, valeu. Mas se for para andar mais e gastar mais gasolina, não valeu não. Então, qual é o caminho que devemos chegar? Às vezes escolhemos um caminho que parece ser bom, mas não é o melhor. Qual é o caminho que Deus tem para nós? E é esse o caminho que a gente vai seguir. Como? Como chegar então até Deus? Primeiro, sendo fiel à oração. Olhando para o exemplo de Nossa Senhora. Ela foi elevada aos céus em corpo e alma, porque aqui na terra meditava e guardava e pensava em todas as coisas que aconteciam. Todas as coisas que acontecem, nós meditamos como vindas de Deus ou não? E é isso que temos que pensar. Todas as coisas que nos acontecem, boas e ruins, elas vêm de Deus ou não? Se conseguimos olhar com o olhar de Deus, sim. Mas se nós não olharmos para Deus, parece que é um castigo, parece que é uma tragédia. Por isso, não procures que tenham pena de ti. Muitas vezes é sinal de orgulho e vaidade. Quando falares das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que é o amor, pensa que, mais do que para teorizar, essas são virtudes teologais para se viver. Fé, rezando. Esperança, nunca desistindo. Um ânimo que nos faz caminhar para chegar um dia até Deus. E o amor, para viver as obras de Deus. O caminho para o céu, com e por meio de Maria. Esse é o caminho para o céu, com e por meio de Maria. A mediação materna de Maria nos leva até Deus. São José Maria Escrivá dizia assim: o canto humilde e gozoso de Maria, no Magnífica, minha alma engrandece o Senhor, porque viu a pequenez de sua serva, deu avante às gerações, onde chamar-me de bendita. Esse hino tão bonito, ele vai dizer assim: recorda-nos a infinita generosidade de nosso Senhor com os que se fazem como crianças, com os que se abaixam e sabem sinceramente que não são nada. E Deus faz neles tudo. Esse é o caminho, deixar-se conduzir. Uma santa intransigência, não aderir ao pecado. Uma santa coação, seguir o caminho e as palavras de amor de nosso Senhor. E uma santa desvergonha, não ficar preocupado se agradamos ou não, se fazemos as coisas para os outros ou não. Devemos fazê-las todas para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicassem nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.